tem vários dentistas, né, que às vezes eles falam que usa cimento dual, tudo, né, que usam os melhores que tem. Mas aí depois, quando você vai conversar com muitos deles ainda usam o ionômero, usam o fosfato para cimentar a zircônia e usam até a resina termoaquecida. Isso, o que que vem a ocasionar durante o tempo? Tem algum problema de ser feito dessa maneira ou não? Não, eu acho assim, ó, uma coroa, vamos falar para ser mais fácil, uma coroa de zircônia, para você cimentá-la sobre um preparo, pode ser um preparo sobre um núcleo metálico lá do dente, pode ser um preparo sobre dente mesmo. O que o dentista tem que entender, e aí eu acho que isso é fundamental, é que essa coroa, ela para em cima do seu preparo por retenção mecânica. Basicamente é isso. A coroa de zircônia é como se ela funcionasse como uma coroa metalocerâmica. É lógico que hoje, se você tem materiais que conseguem fazer uma união química com a estrutura, por exemplo, do dente, claro que é melhor você cimentar uma zircônia com um ionômero, certo? Ou com cimento dual, ou com cimento resinoso, vamos falar assim, de maneira geral, do que cimentar com fosfato, certo? Porque, pensa comigo, com fosfato, você simplesmente vai depender só da retenção química, do imbricamento do cimento, tanto na coroa quanto na estrutura do dente. Esse é o fosfato, esse é o princípio do fosfato de zinco. Quer dizer que é um cimento que vai falhar? Não. Se o seu preparo estiver bem feito, se a sua coroa foi bem feita e adaptada àquele preparo, o dentista pode cimentar com fosfato e essa coroa vai perdurar por bastante tempo dentro da boca, certo? Que é o princípio de uma coroa metalocerâmica, é a mesma coisa. Só que hoje, o que a gente entende, pelo menos é o meu pensamento, se a gente tem materiais que são menos solúveis, por exemplo, dentro do meio bucal, o fosfato é um material que ele tem bastante solubilidade. E todo mundo sabe que a gente tem um gap. Esse gap do encontro da prótese com a estrutura do dente, ele pode ser maior, menor, vai depender do dentista, vai depender do laboratório, mas a gente tem uma estrutura de gap ali. Esse gap é onde a gente tem mais problema em prótese fixa. Então, se você buscar todos os artigos que tem na literatura, onde que falha a prótese? Ela falha no gap. Então, se você consegue preencher esse gap com cimento que ele é menos solúvel meio bucal, que não é o caso do fosfato, para mim é melhor. E aí você vai entrar com os ionômeros, que são para cimentação, os ionômeros de vidro, você vai entrar com cimentos resinosos, independente do grupo dele, se é dual, químico ou não, e você ainda tem a resina composta. Só que qual a diferença da resina composta termoaquecida para o cimento? A gente costuma dizer que o cimento ele é uma resina composta piorada, porque na verdade é isso. As empresas elas pegam uma resina composta, elas fluidificam essa resina para tornar ela numa consistência que fique mais fácil para o dentista fazer a cimentação. Essa fluidificação, claro que não é bem assim o processo, tá? Mas é mais fácil entender assim. Essa fluidificação faz com que o cimento ele tenha algumas características de resistência, de solubilidade, elas são pioradas, certo? Então, por isso, muita gente hoje, às vezes, indica fazer a cimentação com resina termoaquecida. E por que aquecer a resina? Porque você consegue, no aquecimento da resina, ter uma consistência melhorada para você fazer a cimentação, por exemplo, até de uma coroa, certo? Eu, particularmente, não faço cimentação com resina termoaquecida, certo? Eu uso, basicamente, cimentos resinosos, nem o número eu não uso, tá? Mas são todas situações que podem ser utilizadas para você fazer a cimentação de uma coroa de zircônia, tá? A minha opção, e se vocês tiverem que conversar isso com o dentista, é que ele faça essa cimentação com materiais resinosos, certo? Então, dentro desses materiais pode entrar ionômero de vidro, pode entrar os cimentos resinosos e pode entrar a resina aquecida, certo? Só que eu acho que para usar a resina aquecida para cimentar uma coroa de zircônia, a habilidade do dentista, assim, a curva de aprendizado dele para ele utilizar essa técnica talvez seja um pouco mais melindrosa do que quando você utiliza um cimento resinoso convencional, tá?